da minha produtora atual, vamos dizer assim. Eu dividi aqui em alguns blocos, e aí nesse segundo bloco eu queria mostrar algumas coisas para vocês, mas primeiro falar um pouquinho, né, dessa ideia, enfim, depois que a Clube Silêncio acabou se separando, né, que é uma coisa que muitas vezes é natural, né, por às vezes até contexto de produção, né, porque tem uma coisa que às vezes a gente fala menos, é que enquanto vai fazendo a trajetória, o mundo evidentemente vai mudando e a maneira de produzir também, né? Então, por exemplo, quando a gente estava na Clube, o cinema brasileiro estava construído para fazer longas-metragens de um certo tipo de formato que depois acabou se extinguindo um pouco. Era longa-metragem de 8 semanas, que aí tu tinha que ter uma determinada verba. Claro que ainda hoje tem longa-metragens de 8 semanas, mas mesmo os filmes maiores têm feito de maneira um pouquinho mais apertada, vamos dizer assim, né? E aí, às vezes, tem que ir alterando um pouco a maneira de produzir, né? E só vou ver se vai voltar aqui um pouquinho, se não voltar, a gente vai sem voltar. Enquanto o Ed não vem, então o que acontece, né? Por exemplo, uma coisa que talvez eu estava comentando sobre a importância da democracia, não só no sentido mais pleno, que aí todos nós podemos conversar sobre ela e falar de volta de autoritarismo, mas vamos deixar isso para depois da cerveja. Mas o que é importante para a gente aqui é que quando a gente tem um coletivo, quando a gente tem um núcleo de criação, é importante que a gente saiba também, por um lado, né, entender o outro e, ao mesmo tempo, valorizar as opiniões dos outros, né? Então, uma coisa que eu acho que era fundamental na Clube Silêncio era, por exemplo, né, todo mundo lia os roteiros de todo mundo e as reuniões de roteiro eram muito animadas, né? Então vinha alguém dizer assim, eu só tenho 64 observações sobre o roteiro. E é muito legal a gente pensar que nesse momento a gente está, entre aspas, brigando por ideias, nunca com pessoas, né? Então, isso, claro que às vezes a gente briga com pessoas, mas deixa para lá, né? Então, acho que o importante essa é uma coisa legal, essa colaboração, e tem pessoas, inclusive, tem gente, pelo menos 3 pessoas falaram que gostam de edição, né? Então tem gente que gosta de edição e que da maior colaboração que faz com o roteiro não é dar ideias, é dizer as que estão ruins, essa não, né? Então a gente vai vendo quem é que a gente conta, quem é que a gente conta mais, quem é que a gente sabe o que é e vai respeitando. E a outra coisa é que muitas vezes pegar 2 exemplos de uma mesma questão é que, por exemplo, assim, a gente conseguiu essa verbinha aqui, dá para fazer um dos projetos de nós 4, né? A gente senta, conversa e escolhe aquele projeto, né? E é muito legal quando, por exemplo, o projeto que tu votou contra, mas que tu vai trabalhar de corpo e alma naquele projeto, no meio do projeto tu diz assim, pô, não é que eles tinham razão, esse projeto é o mais legal, né? Então, assim, se dá o direito de, primeiro, colaborar, eu sempre digo isso também para os meus alunos, que uma ideia que às vezes nem é a melhor do mundo, mas que se ela é muito bem trabalhada, ela chega num lugar que às vezes uma ideia que é mais legal, mas está todo mundo meio assim, né? Chega no final aquilo sumiu, né? Então, pensar um pouco, né, primeiro, em defender as suas ideias, mas também quando a gente, entre aspas, né, perde votações, colaborar para que aquela ideia surja, muitas vezes nos surpreenda, né? E nesse momento, quando a gente estava quase no fim da Clube Silêncio, além do lançamento do Orangotangos, tinha uma coisa que depois mudou, mas na nossa época foi um pouco afrontosa, que a maioria dos editais dizia um projeto por produtora, então tu tinha que fazer um edital interno primeiro para decidir. Isso, às vezes, é um pouco cansativo, né? Embora a gente tenha todo esse discurso da democracia, daqui a pouco é o terceiro edital que está todo mundo votando o projeto da mesma pessoa. Não que tenha acontecido isso, né? Mas a gente tem que ter um pouco de serenidade nessas horas, né? E aí, quando a produtora, enfim, se dissolveu, né, todo mundo voltou para suas carreiras solo, mais ou menos, porque no fim acabou eu e o Milton fundando a Rainer Cine, né? O nome Rainer é uma homenagem ao
diretor de cinema e teatro também, Rainer Werner Fassbinder, né? O Fassbinder fez 37 longas e teve uma overdose, não que fosse o nosso desejo, né? Mas a gente se pautava muito pela ideia de tentar produzir bastante. Provavelmente não vamos atingir nenhuma das duas coisas, mas assim como o Farol, e na verdade também como um cineasta que a gente gostava muito, né? Então a Rainer passou a ter uma ideia de trabalhar de uma maneira paradoxal, eu diria, né? Então a gente faz muitas coisas, às vezes menos do que a gente gostaria, sempre tentando entender qual é o tipo de produção que a gente vai fazer, né? E aquele tipo de produção possível, né? Então a gente já fez, contando com a finalização do Última Estrada, 3 longas-metragens, né? A gente criou uma série, depois vou falar um pouco sobre ela, chamada Ocidentes. A gente fez pelo menos 2 videoclipes, né? Porque tem uma coisa muito interessante que acontece para o pessoal que gosta de edição, para o pessoal que gosta de direção, é que o filme, né? Quando a gente... se eu perguntar para um cachorro na rua ali, estou fazendo um filme, quero fazer junto, né? Não tem problema, todo mundo quer fazer. Agora sim, eu tenho 150 horas de material aqui que eu gravei. Eu estou precisando de alguém para me ajudar, para ver tudo que eu tenho, me ajudar, tem que dar 10 minutos. A pessoa sai correndo, né? Então, assim, né? Estou mudando de... voltei a morar na Serra. Né? Então, e aí, quando chega na parte da sonora, então, assim, o filme já não tem mais dinheiro, é um horror, né? Mas a gente tenta, né, com o tempo, sempre preservar a parte do som, etc., né? E aí chega na hora da música, né? E muitas vezes, para a questão da música ficar mais legal, e teve 2 casos, pelo menos, que a gente acabou fazendo videoclipes dos compositores das trilhas do filme, né? Então, no Última Estrada, a gente fez um clipe do Arthur de Faria, e no outro filme que a gente fez, que eu vou mostrar depois um trechinho, nós duas descendo a escada, a gente fez um videoclipe para o Frank Jorge, e foi muito legal, porque também no lançamento do filme a gente lançava o videoclipe, e mesmo sendo produções de baixíssimo orçamento, a gente conseguia ter um alcance um pouquinho maior, né? Claro, como a gente estava conversando agora há pouco, esse mundo digital é uma desilusão, né? Só criar um Instagram para o filme para começar a se deprimir, né? Mas a gente tem que criar, porque afinal de contas, mas geralmente aqueles 3 views amigos de ser, éramos 6, como diz um amigo, né? Então o cara hoje vai aumentar aqui, sim, o outro clicou 2 vezes, né? Então, de alguma forma, tem isso. Mas tu tem que te comparar muito contigo, né? Então, se eu não tiver esse clipe, eu acesso menos gente ainda, né? Então, de alguma forma, a gente acabou fazendo esses 2 videoclipes, e aqui eu botei do no budget ao longa de edital, porque na nossa trajetória a gente acabou tanto tendo filmes, né, de longa-metragem, com um orçamento, embora baixo para o cinema brasileiro, alto para a gente, né, como, sei lá, 1,5 milhão, né, para fazer um filme. E aí, como dizia a minha amiga Liliana Souza, vocês ganharam 1,5 milhão, vão fazer um filme de época, Fabiano, tu é burro, né? Mas tudo bem, né? Assim, porque de alguma forma a gente às vezes quer fazer umas coisas meio, né? Era o filme que a gente tinha para fazer, né? Essa imagenzinha que eu quis trazer por várias coisas, é a imagem do filme Mudança, da gente preparando na praia uma cena, né? Esse filme assim, a gente usa como exemplo do longa de edital que a gente escreveu. Ele tem uma história, depois vou falar um pouquinho mais dela, mas essa aqui é uma casinha de salva-vida que foi construída para o filme, né, para ser uma casinha, tipo, né, não vou dizer que é uma usina hidrelétrica para ligar um palete de fósforo, mas assim, né, a gente vai lá, faz uma baita equipe para fazer um plano na beira da praia, etc e tal, babá. E esse filme, né, acabou que foi assim, eu não digo um divisor de águas, mas foi uma água esquisita, porque foi um filme que tinha bastante dinheiro para gente. Ele era um filme de época, então, de alguma maneira, foi um pouco complexo trabalhar com isso, mas, ao mesmo tempo, foi uma forma de trabalhar com atores que eu sempre quis trabalhar, né? Então, eu trabalhei com Fernando Alves Pinto, trabalhei com o Gustavo Machado, trabalhei com a Rosane Mulholland, né? Outros atores daqui também que eu gostava muito, Nelson Diniz,
e trabalhar com o elenco jovem. Enfim, eu só estou contando, vai ser a última coisa que eu vou mostrar, mas é só para exemplificar o longa de edital, mas nós vamos falar mais do que nos interessa aqui, que é o No Budget, né? Aquele filme sem orçamento. Então, a produtora é formada por 2 sócios da Clube Silêncio, né? Então, sou eu e o Milton, e os primeiros trabalhos são justamente finalizações de coisas que a gente tinha rodado na época da Clube, né? O longa Última Estrada da Praia, né? Como, enfim, a gente vai falar um pouco mais dele de noite, mas que eu acho interessante retomar aquela história da RBS, porque a gente teve que entregar um episódio para a RBS, e foi uma coisa assim absurdamente doida, porque a gente acabou de filmar, sei lá, no dia 2 e tinha que ir para o ar no dia 20, tinha 18 dias para montar, editar, sonorizar, e aliás isso aconteceu uma coisa, para aproveitar que o pessoal é músico, chega na hora da música, né, e o meu irmão, que eu amo, o Diego, naquele filme, naquela para finalizar, que não tinha tanto dinheiro, que a primeira vez eu disse assim, Diego, toca numa trilha que vai ser feita lá. Músico da OSPA, né? E nós ali, né? Aí eu me lembro, nós virando noite para acabar o filme, ele chega lá no estúdio. Eu disse, gostou da música? Legal. Né? Aí, olha para o cara do som, já estava virado umas 4 noites. Não está soando como um clarinete. E o cara do som me olha, quem é esse filho da puta? Eu disse, não, meu irmão. Desculpa, nada contra a tua mãe, tu tem, né? Então, enfim, a gente conseguiu botar no ar em 2007, uma coisa assim feita de uma maneira muito rápida, mas como o montador tinha sido meu assistente, o Arthur de Faria já trabalhava com a gente conseguiu botar no ar. Inclusive, estava comentando, o filme na versão curta vai passar agora, dia 24 de maio, em Porto Alegre, porque estão tentando demolir a casa do Dionélio Machado, e a gente vai fazer uma ação lá super legal, tá? Com um filme que naquele momento foi feito de uma forma onde, inclusive, né, sempre é importante dizer, a família do Dionélio foi muito legal com a gente, e o Louco do Cati, depois vou falar, é um livro de 42, de um jeito, é a nossa adaptação, ela é, como é que disse o crítico do Estadão, Zanin, bota livre nisso, né? Uma livre adaptação, né? Bastante livre, assim, né? Mas tá lá, né? E o Telefone de Gelo, que é um filme que eu acho que não vai dar tempo de mostrar todo, mas de repente eu mostro só uma partezinha, né? Porque ele parte dessa ideia, lembra um pouco o Cego Estrangeiro, é um Titanic para o Cego Estrangeiro, tem imagens, né? Mas assim, tem uma ideia de produção também, né? Um filme que se passa num espaço só, com 2 atores, sendo que só um deles fala, gravado. Na verdade, foram 2 dias, porque a gente achava que era bom ter bastante tempo, mas podia ter sido gravado em um dia só. Então, é um personagem falando e o outro personagem que está no quarto de hospital dormindo, desacordado, onde ela está. Aquela coisa que a gente sabe se contar a história para quem está desfalecido, e a gente vai descobrir um pouco como que essa história liga esses 2 personagens, né? Foi um filme que eu escrevi muito baseado em alguns filmes que eu faço que tem uma relação com o teatro, né? Então é um monólogo, basicamente, né? Então, quem gosta de teatro, por mais que os professores de roteiro digam, não escrevam diálogos muito longos, esse filme é um jorro de fala. E a gente fez um filme na França. Foi muito engraçado, porque a gente vendeu algumas coisas, comprou 2 passagens para a França, eu meu sócio, né? Meu pai morava lá na época, ou estava lá na época, e o filme, para quem gosta de documentário, tem um dispositivo próprio que dá para fazer em qualquer lugar. Nesse caso, a gente passou uma semana indo ao cinema com ele, e ele comentava o filme que a gente ia ver, e isso deu um filme. Né? Tá, posso, em vez de fazer na França, fazer em qualquer outro lugar. Né? Mas naquele momento fazia esse sentido, e foi um filme que a gente fez com uma equipe de 2 pessoas. Né? Eu e meu sócio. Então, assim, eu que não sou exatamente o expert em fotografia, fiz a câmera e meu amigo fez o som, né? E com esses recursos digitais, a gente consegue, claro, que a gente chamou um diretor de fotografia para fazer a colorimetria, né? Inventou o nome de um diretor de fotografia, porque a gente, né, não queria dizer que tinha sido a gente, todo mundo dizia assim, muito bom esse diretor, quem é ele? Eu disse, não,
segredo do mercado, né? Então a gente também voltou a ser meio anarquista, né? Então a gente botou a direção de arte, o nome do prefeito de Paris. Era um filme assim meio... Então, e foi um filme muito legal, porque também foi, embora ele tenha essa coisa, enfim, viajar para fora, mas assim, o custo mínimo do filme, assim, né? Aí a gente fez uma coisa que eu acho muito legal, inspirada no filme O Ascensor para o Cadafalso, que é um filme do diretor Limali, que quando eles foram fazer a trilha, claro, né, eles projetaram e um músico que estava começando, chamado Miles Davis, né, ele olhou as imagens e tocou, e a trilha do filme é isso. E a gente fez uma coisa meio parecida nesses filmes tão vivos, chamamos 2 músicos de jazz lá de Porto Alegre, eles olharam o filme e fizeram, foi super bacana. É uma coisa rara de acontecer comigo. A gente rodou em janeiro, em julho estava em Gramado, ganhando lá prêmio especial do júri de curta, porque a gente gravou, já montou, exibiu, pum, ficou pronto e deu certo o filme. Assim, o filme viajou também bem, passou em Recife, em outros lugares. E aí tem o Telefone de Gelo, então, que é o filme que, enfim, de repente eu passo só comecinho para vocês verem, então com uma atriz que eu adoro, casualmente minha cunhada, Janaína Kremer, né? E o rapaz esse que está desacordado, que a gente filmou em 2007, eu acho, o filme comprou em 2011, quando eu fui convidar ele para ver o filme, era um cara desse tamanho que ia bater em mim, né? Porque quando eu filmei ele era gurizinho. Isso acontece muito, né? Quando a gente vai finalizar, quando tem que dublar é um horror, né? A pessoa mudou de voz. Pode mais um pouquinho, Bento? Né? E aí a gente tem essa segunda parte aqui da produtora, né? No meio disso, eu sempre disse, né? É um pouco, é uma afirmativa falsa, mas eu gosto de dizer, eu odeio séries, eu até dou aula de séries, né? Mas em 2013, quando começou o ano, eu estava envolvido em 3 séries, né? O trabalho de conclusão da PUC que os alunos conceberam era uma série, me chamaram para escrever uma série para RBS, e a gente concebeu uma série sobre o Bar Ocidente, né? E aqui foi uma coisa muito legal, também, mais uma vez, de uma forma... não vou dizer pouco inteligente, mas assim, contracorrente. Então, eu criei a série, eu estava lendo um livro do David Barney, que chama Diários de Bicicleta, né, onde ele falava uma frase que me chamou muita atenção, que ele diz assim, a história das cidades pode ser contada por sua vida noturna, né? E naquele momento eu disse, tem que fazer uma série sobre o Ocidente. E a gente tinha sonhos na época, não, ainda tem, né? Mas assim, a ideia era chamar 4 diretores de 4 gerações para fazer 4 episódios dentro do Bar Ocidente de ficção, né? A gente podia fazer o documentário sobre o Ocidente, chama os Replicantes, chama não sei o quê, e aí fica todo mundo feliz, mas a gente não consegue fazer todo mundo ficar feliz, então a gente fez séries com roteiros originais que não iam passar muito em lugar nenhum, mas a gente achava que era importante. Então eu falei no Replicante, chamamos o Gervásio para fazer os anos 80, eu fiz os anos 90, chamei o Bruno Polidoro, que é um diretor de fotografia parceirão, para fazer os anos 00, e tinha um mais jovem ainda, que eu não sei nem onde anda a pessoa, que fez os anos 2010. Então era bacana, porque cada episódio tinha 26 minutos, seria uma série de antologia, se a gente quisesse, né? Mas é uma ideia de tudo no mesmo espaço. A gente ficou dentro do Ocidente, sei lá, quase 2 meses fazendo a série, incomodamos todo mundo que tinha projeto lá dentro do Ocidente, o Fiapo botava lá no Ox, e aí a gente ficava incomodando sarau elétrico, todas as coisas que aconteciam lá, e nós filmando, e foi muito bacana de fazer, assim, pensar num espaço como, né, algo que passa por décadas e décadas e que a gente convive, né? E aí, mais uma vez, eu fico pensando, lá no filme que eu fiz que era sobre a esquina, né? Então, às vezes a gente tenta penetrar num lugar e busca várias formas de fazer isso, né? Tem gente que diz que o cinema contemporâneo, vamos dizer assim, que o cinema clássico seria o cinema da ação, fazendo aqui, né? O cinema moderno seria o cinema do tempo, né? E que o cinema contemporâneo é o cinema do espaço, né? Onde tudo que está na nossa volta tem um significado muito grande, até conversando aqui com os amigos, né? Muitas vezes, por exemplo, a gente vive momentos de briga por espaço, né? Então tem gente que quer entrar numa barragem, tem gente que quer construir um prédio desse tamanho em cima daqui, então o espaço acaba sendo uma coisa muito
dramática, eu diria, né? Se a gente pegar os filmes do Kleber Mendonça, Aquários, então tem que sair desse apartamento que a gente quer construir, etc. É uma coisa, mas que a gente também pensa não só na questão dramática, mas também na questão da respiração, dos afetos, da possibilidade de convívio, e muitas vezes perceber alguma coisa que tem uma permanência no tempo, né? E aí a gente se dá conta de uma outra coisa que é importante quando a gente faz projetos, né? Embora muitas vezes a gente faça, por exemplo, telefone de gelo, eu já vou falar agora, eu moro do lado de um colégio. E eu passei a minha vida inteira querendo jogar gelo naquelas crianças, tá? Eu admito, né? Mas eu não vou fazer isso, né? Eu não vou sair da minha casa e jogar gelo na casa das outras. Por que não... gelo? Porque, não sei, é porque eu... Não, nem existia Frozen quando eu comecei a morar dentro do colégio. Porque eu não, aí eu fiquei pensando, como é que eu posso fazer uma coisa que me acalme, né? Aí eu fiz a história de uma mulher que joga um telefone, né, na cabeça de um guri, que é o guri que está dormindo ali, né? E aí ela conta para ele como é que ela chegou naquela conclusão. Quer dizer, ela não chegou na conclusão, ela teve um impulso, né? Então por isso chama Telefone de Gelo, né? E aí o filme é todo feito num quarto de hospital, como vocês viram ali, né? Então, vontades e, né, jamais ia fazer qualquer coisa contra o colégio. Eu adoro o colégio. Hoje em dia, inclusive, durmo bem com o colégio do lado. Tenho mais problema com outras coisas, né? Então, a série Ocidentes foi feita e em 2015 a gente fez o segundo longa, e esse aqui eu acho um exemplo bem importante de como produzir um longa cooperativado, né? Esse filme, a gente estava acabando Última Estrada, o filme foi rodado em 2012, mais ou menos. A gente fez Os Filmes Estão Vivos, o Ocidente conseguiu finalizar o Nós Duas, porque o que acontece, né? Muitas vezes, quando a gente chega no longa-metragem, mesmo no curta menos, né? Às vezes tu consegue até fazer a produção, mas tu precisa de uma verba para finalizar, né? Então, claro que o certo seria dizer, não, sempre a gente precisa de uma verba para produzir, mas às vezes a gente consegue, né? No caso do Nós Duas Descendo a Escada, é um filme que trata de um relacionamento entre duas garotas durante 9 meses, né? Então o que a gente pensou? Nós vamos fazer um filme rodado um fim de semana por mês durante 9 meses, né? Então a ideia o que era? A gente vai começar em outubro, acho que é outubro, e vai outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, né? Então, chamava as pessoas e dizia assim, olha, temos aqui um abacaxi, vamos ver se tu quer um pedaço, né? Então, é o seguinte, 9 meses, um fim de semana por mês, a gente vai debater junto, vai aprovar qual vai ser esse fim de semana. Nesse fim de semana tu tá com a gente. Nos outros 28 dias, tu faz o que tu quiser, trabalha onde tu quer, etc e tal, mas nesses 2 dias, e aí as duas atrizes maravilhosas, a Karina Dias e a Miriam Possani, primeira coisa que elas, ok, aí nós batemos as atrizes, o Milton era o produtor junto comigo, a gente chamou algumas pessoas que estavam querendo entrar no mundo do longa-metragem, né? O diretor de fotografia, o Bruno Polidoro, eu dizia, cara, se tu pegar um trabalho, manda um assistente, não tem problema, ele fez todos os 9 meses com a gente, e todo mundo participa, inclusive dos créditos de abertura, né, coprodução do filme com a gente. E aí foi uma maneira de viabilizar o filme, e foi também uma maneira que eu acho que muitas vezes a gente faz projetos para se expressar, mas muitas vezes a gente faz projetos para viver no cinema, né? Então era uma maneira de ficar 9 meses fazendo um filme, né? Era uma coisa assim um pouco... Todo mundo que olhava assim dizia, bah, mas legal, né? Então, vocês não vão se enjoar, né? Era mais ou menos isso. E, não, e casualmente a minha filha segunda nasceu um mês depois, né? Então foi uma gestação dupla ou tripla, né? Então foi um filme que me trouxe essa ideia de criar dispositivos, claro que eu já tinha tido, mas que às vezes é muito importante, né, para a gente poder também dar alguns saltos que são interessantes. E já o Mudança é um filme feito de edital, né? Então vou passar algumas coisinhas para vocês desses projetos, só para dar uma olhadinha, e aí depois a gente conversa, tá bom? Vamos. Aqui tu sabe se... Qual é o player de vídeo que toca? Será ou é direto no programa? Não sei. Sabe qual?
Eu acho que já roda direto. Tá bom. Não, então vamos tentar rodar direto. Vou começar pelo Nós Duas, que eu adoro. Ah, é direto. Depois eu conto o logo. Querida, eu espero que tu ache esse bilhete. No meio das contas e das propagandas. Lavanderia, pizzaria, curso de inglês. O que importa? Eu queria que tu visse o que eu vou fazer. A tinta da caneta ainda no pilhão. Até a tinta secar, eu vou esperar lá. Lá onde eu te vi com o meu vestido. Era que dia da semana mesmo? Eu olho pra gente. Só lembro de nós duas. Nós duas descendo a escada. Sempre? Ah, tá. Eu não te conhecia. Eu nunca tinha vindo aqui. Se eu pudesse, não vinha mais. Eu vim pra uma consulta. Tá curada? Curada? Então vai ter que voltar. Pelo jeito. E o elevador vai estar estragado. É bom pra fazer exercício. Pra onde tu vai? Vou ter que voltar aqui pra saber. Foi na cartomante? Sim. É confusa? Será? Pra onde tu vai? Eu vou pro centro. Quer uma carona? Vai que da próxima vez o elevador estraga de novo. A gente se vê. E voltarei pra casa pelo mesmo caminho. Escutarei o meu disco sozinho dentro do meu quarto. Tinha não. É mais rápido ir pro centro de ônibus. Ia pra lá também. Decidi no caminho. Tô me sentindo Peter Coyote. Peter Coyote. Lua de Ferro. Ele conhece a mulher da vida dele no ônibus. Nossa, que romântico. Mona. Cadê? Trabalha no centro? Bom, esse é o início do filme, né? Que eu não queria botar, mas que isso eu vou botar uma outra ceninha que não vou me segurar, que é mais para depois, só para a gente ver como o filme vai mudando. Elas se conhecem, né? E agora a Mona está indo viajar, e aí tem uma cena no aeroporto. Aí eu vou botar a cena do aeroporto e depois eu comento. Eu quero ficar contigo até o final.
Queria mesmo que invadisse a pista. Casa Blanca, última cena. E Maria Antonieta. Me deixa embora, não tô aguentando mais. Eu sei, amor. Eu trouxe pra ti. Obrigada. Tinha outras linhas, tudo bem, mas aqui não. Abre o vidro que eu quero fumar. Paulo, bairro Botão 7. Eu preciso ir, André. Ontem eu sonhei que eu falava e não mexia a boca. Me espera. Todas as noites. Te comporta. Eu vou voltar pra terapia. Se o elevador estragar, não desce as escadas. Eu te comporto. Tu carrega pedra, na cara, fica fechada as duas. Não esquece de uma coisa. Eu nunca fui a gente com nada. Leva maus. André. Tem outros. O carro. Tu trouxe um CD e um óculos velho. Tá linda. Guarda os meus olhos. Tchau. Tchau. Não tá esquecendo de nada?
Nada sabia se assim. Bom, falar um pouquinho. Enfim. Que uma amiga minha disse que eu tinha que mostrar essa cena do aeroporto. Bom, deixa eu tentar me conectar, que esse filme é muito pessoal, assim, e tem várias coisas que eu acho que são importantes tentar manter uma certa sanidade. Primeira coisa, né? Então, a ideia do filme era justamente então, filmar durante 9 meses e todos os meses tinha que ter uma cena de escada, né? Ainda tinha esse dispositivo, né? E aí, dentro do dispositivo, eu fiquei durante esses 9 meses guardando jornais, quase fui expulso de casa, né? Mas eu ficava guardando jornais porque a gente sabia que seria muito legal. Isso não é dito no filme, né? Mas é como se naquela época ainda se lia jornal impresso, hoje muito pouco, né? Mas já estava começando a rarear e a gente achava que era legal como se fossem os jornais que elas lessem de manhã ou no fim de semana. Uma passagem, mas não só uma passagem, né? Uma coisa que significasse para elas, ao mesmo tempo tinha esses letreiros, né, que a gente achava super importante, e além do fim de semana, a gente saía, eu e o fotógrafo, todo mês filmando a cidade para tentar mostrar como o tempo, né, e o clima mudavam um pouco as paisagens, e ao mesmo tempo tinha uma coisa que para a gente era muito legal e depois foi ficando um pouco trágica, é que essa sequência do aeroporto, depois que tem aquele momento das luzes, tem vários lugares de Porto Alegre que não existem mais, né? Então, uma coisa que eu ia falar antes também, a gente faz, mesmo fazendo um filme de ficção, que, claro, tem uma relação própria com o que a gente escreve, a gente está fazendo um documentário sobre aquele momento da filmagem, né? Então, tem várias coisas que a gente tem nesse filme que não tem mais em Porto Alegre e que, de alguma maneira, a gente sente, pelo menos, o filme, que ele tem vamos dizer assim, todo filme, né, tem algo vampiresco, né, ele ressuscita algumas coisas, né, então a gente tinha essa ideia de ressuscitar, quer dizer, a gente hoje em dia olha determinados lugares, tem um lugar ali que chamava Instituto NT, que é onde está passando vários filmes ali, a gente filma os filmes que estão em cartaz, isso tudo dentro do filme, né, e aí a ideia justamente esse filme começou de uma forma tinha essa ideia, mas ele tinha um argumento, que não é assim, o roteiro escrito, mas são assim, o número de cenas, né? Mais ou menos o que é cada cena, a gente sabia que eram os 9 meses, até para convencer os amigos a fazer o filme, as pessoas liam, era um documento de, sei lá, 5 páginas, não era muito. E uma das coisas que a gente tinha era o seguinte, a gente filmava um mês e escrevia o próximo, né? Então, ele era muito influenciado pelo que a gente tinha escrito. Por isso que eu quis mostrar também a cena do aeroporto, que tem várias alusões ao primeiro momento lá, né, onde ela está saindo da terapia, encontra outra personagem, e é muita locação o filme, mas a gente sempre pensava isso, a gente produz o próximo mês e escreve o próximo mês e roda o próximo mês. E assim o filme foi sendo feito, né, com a colaboração de todo mundo. Eu mandava o roteiro e as pessoas diziam, isso aqui não, isso aqui sim,
vamos para lá. Eu me lembro que nessa cena do aeroporto, que é uma cena que, enfim, a sequência é enorme porque ela começa com toda a ida até o aeroporto, né? E a gente sempre queria fazer uma coisa meio despedida numa peça do Chekhov, assim, vai ser agora, né? E essa cena do aeroporto eu gosto muito porque tem também aquilo que a gente estava conversando de usar um espaço mínimo, né? Então a gente filmou, tinha autorização do aeroporto, mas era assim, nós não queremos ver nenhuma equipe, nós não queremos ver ninguém fora, então vocês fiquem dentro do carro e não incomodem. Era mais ou menos essa simpatia que a gente recebeu. Mas a gente podia ir, né? Então estava autorizado, não podia respirar, mas assim, tanto que os planos mesmo dela saindo, a câmera está dentro do carro. Então a gente conseguiu. Agora, tem uma coisa que a gente pode, enfim, tem coisas que eu gosto mais, coisas que eu gosto menos, mas a cena consegue, dentro de um espaço muito pequeno, ter vários estágios emocionais entre os personagens, né? E quando a gente está fazendo curta-metragem, principalmente, né, a ideia de como a gente aprofundar o que a gente pode fazer. Isso que elas se mexem pouco, porque afinal de contas estão dentro do carro. Mas mesmo assim tem, né? E aí a gente tem elas chegam um pouco antes, mas a gente tem um diálogo, aí tem um CD, aí depois do CD tem o cigarro, depois do cigarro tem o óculos, depois do óculos tem o tchau, depois do tchau ela sai, depois ela volta, depois vai ali, depois entra outra música, né? Então a cena tem pelo menos 5 estágios, né? Então essa é uma coisa importante, claro, não estou aqui para dar aula de roteiro, mas muitas vezes a gente vai descobrindo cenicamente aquele espaço onde, né, quando a gente vai pensar em termos, enfim, de alguns produtos audiovisuais que a gente vê, a cena está ali para acontecer uma coisa, acontece isso, vai para lá, vai para lá. E nos filmes mais como esse nosso aqui, pelo menos nessa cena do aeroporto, a ideia era essa, né? Então, o que aconteceu, né? O filme foi feito, a gente começou a montar o filme, a gente ganhou um edital para finalizar o filme, e quando a gente ganhou o edital para finalizar o filme, a gente tinha alguns pontos de partida, né? A gente queria que o filme tivesse, mesmo não tendo muito dinheiro, canções, né? Então a gente tinha um dogma lá, a gente tem tantos reais para cada canção, a canção que que coubesse nisso, a gente usava no filme, a que não coubesse, a gente não usava, né? Sem querer entrar num assunto que não é exatamente o meu, a questão da música é muito séria, né? Então, a gente precisa ter todas as autorizações, e como dizem os editores americanos, né, que tem uma frase que eu adoro e serve para tudo na vida, né? Tu quer uma edição boa, barata e rápida, escolha 2. Se for bom e barato, não vai ser rápido. As outras combinações vocês podem fazer na cabeça de vocês, né? Então, se for bom e rápido, não vai ser barato. E por aí consecutivamente, né? Então, o que a gente tinha que pensar? Bom, a gente tem pouca verba, então a gente já tem que começar a produzir as músicas logo. Para vocês terem uma ideia, nessa cena de despedida, uma música que a gente queria usar era da Cell, e a resposta chegou no dia que o filme estreou no cinema. Então a gente tinha que também, né, calcular isso. E uma das coisas que a gente faz muito quando vai usar a música é justamente regravar as músicas, né? Primeiro, não estou puxando o saco de muitos que estão aqui. Músicos são pessoas maravilhosas, né? Então a gente sempre diz, eu quero usar tua música. Bah, cara, usa lá, vê não sei o que, bababá. Só que a música é da som. Não, editado até tudo bem, mas o fonograma é da não sei o quê. Bom, aí tu tem um grande orçamento, ou assim, um orçamento, ou é muito difícil, a não ser que seja assim, da CIT, de gravadoras independentes, que aí a coisa é um pouco mais fácil. Então, nesse caso, como o filme contar a história de Adri e de Mona, a gente pensou em regravar só com vozes femininas as músicas que a gente tinha. Então, como o Frank Jorge é quem fez a música do filme, bom, a gente já queria botar a música da Graforreia, né? Clássico ali do rock gaúcho. Então tá essa. E assim a gente foi fazendo, né? E aí a gente conseguiu o filme, eu acho que tem 9 músicas compradas, né? Claro que algumas não são nem compradas, né? São cedidas, então tem 3, acho que músicas do Arnaldo Antunes, e essa produção musical foi muito importante para a gente, né? Quando o filme foi lançado,
a coisa da música era muito relevante para conseguir os mais 3 amigos no Instagram, mas era importante, né? Então ela acabou sendo uma forma de não só potencializar aquilo que a gente queria para o filme, então para a gente regravar uma música do Ney Lisboa, foi fantástico, não me pergunte a hora, depois a gente usa, enfim, uma música, até eu acho que uma única que a gente usou, que é a gravação mesmo, era da Felipe Cato, né? E que aí ele falou com a gravadora liberou, Júpiter Maçã, enfim, a gente conseguiu ter uma coleção de canções que a gente achava super importante para a gente, misturada também com a música do Frank Jorge, né? Então o filme ficou, eu diria, a gente finalizou o som em Buenos Aires, então o filme ficou bem colocadinho. E uma coisa que aparece aqui, além dos jornais, é que talvez esse tenha sido o primeiro filme que a gente pensou na utilização de arquivo, né? Porque lá nos anos 90 eu tinha ido para Nova York, eu tinha levado uns rolos de Super 8, eu tinha filmado, aquilo estava não sei aonde, e aí quando a gente pensou, o personagem vai para Nova York, mas Nova York nós não vamos filmar, né? Tem os rolos de Super 8. E aí eu ainda dei a sorte que um ex-aluno meu estava em Nova York, então ele filmou coisas lá, misturamos com o Super 8 e ficou bem interessante assim, a maneira de constituir isso dentro do filme, né? E de alguma maneira isso foi uma espécie de insight, né, para pensar nessas imagens que a gente faz, né? Pensar nessas imagens que a gente faz e que eu vou falar um pouco delas, né? Mas antes eu vou mostrar o trailer do Mudança, que é o outro filme que eu falei, que não vou dizer que é o contrário desse, né? Mas aí sim, é um filme de produção, etc. Um filme que eu não tenho como apertar o play aqui, tem a produtora, tem um monte de coisas envolvidas, mas o trailer eu vou colocar para vocês verem a diferença em termos de produção. Só um pouquinho que agora aqui, né? Use isso, Fabiano. Vim para promover as mudanças, mudanças políticas, mudanças econômicas, mudanças sociais. Não posso mais garantir o carro. Fala com ele, doutor. É a cachaça da mudança, hein? Ainda tá cedo para mim. É um presente. Não tem nada a ver com a candidatura. Um brinde ao teu sorriso. Eu também devia ficar feliz. Mais notícias? Tu já se deu conta? Logo, logo vai poder votar no presidente. E tu? Nunca votou numa mulher fora, mãe? Lembra que tu sempre dizia? Antigamente. Ilha por ilha, eu sou mais Cuba que Manhattan. Estamos aqui, mas não esquecemos a direito mais do que O que é alienato? Vai. Calma. Então, professor, tu acha que o Brasil vai mudar? Eu imagino que algumas coisas têm que mudar para que tudo fique exatamente como está. Anfã, né? Dá para ver que é outra coisa, né? Em termos de tudo, de produção, de até vou contar como surgiu esse filme, né?
antes de falar dos projetos atuais para a gente encaminhar para o final. Né? Eu estava no Festival de Cannes em 2000 e... Não que eu vá sempre, não tem nada, eu fui uma vez. O Festival de Cannes tem uma sessão que é de mercado, eu estava indo orangotangos para mostrar o filme, para as pessoas que quisessem comprar o filme, a produtora meio acabando, e eu estava apresentando projetos em rodadas de negócio, eu sou péssimo para isso, eu estava morando na França na época, e aí quando eu tinha que falar inglês, eu falava em francês, quando eu falava em francês, eu falava inglês, ninguém me entendia nada, e o francês só me dizia, calma, calma, calma. Quando eu estava vendo o filme, eu queria estar na rodada de negócio, quando estava na rodada de negócio, eu queria estar vendo o filme, ou seja, foi uma loucura. Mas aí eu cheguei para um cara e cada projeto que eu contava, o cara parecia menos interessado. Tá, tu não tem? Daqui a pouco ele me olhou e disse assim, tu não tem assim uma ditadurinha nos teus filmes? Né? A pessoa iluminada, né? Aí eu olhei assim, né? E disse, o que eu posso dizer? Disse não. E aquela noite, eu me lembro que eu cheguei no quarto lá que eu estava, dividido com outro brasileiro, e me lembrei que no dia que o Tancredo Neves tinha ganho a eleição indireta para presidente, eu estava em Capão da Canoa com meu pai, a gente tinha ido para Porto Alegre, era a época do Rock in Rio, e quando eu cheguei lá em Porto Alegre, uma das únicas coisas que eu me lembrava de um pequeno comício que foi feito para comemorar a eleição era alguém dizendo, aqui não é Rock in Rio, é Rock em Porto, Banda Garotos da Rua. Eu tinha 12, 13 anos, e aquilo me marcou muito, porque naquele momento, eu espero que o mundo mude mais ainda, mas ele já mudou um pouco, né? A relação que eu tinha com meu pai, ela era boa, mas ela era muito distante, né? E foi um dos poucos momentos que eu viajei só com ele. Aí eu fiquei pensando, seria legal fazer um filme de um pai que tem alguma questão política e que lutou, de alguma maneira, anos contra a ditadura para chegar num momento em que muda o poder de lugar e ele percebe que foi muito legal o esforço dele, mas provavelmente ele não será convidado para o grande bolo, ele vai ganhar umas raspinhas ali depois, né? E um filho que está descobrindo, né, a vida de alguma maneira, né? E botar esses dois personagens em Porto Alegre se unindo e se separando, né? Então, o filme, a gente foi assim, eu escrevi o argumento meio viajando, aí quando a gente voltou para o Brasil, eu ganhei o edital de desenvolvimento, do edital saiu o roteiro, do roteiro saiu... Foi aquelas coisas bem direitinhas. A gente fechou uma coprodução para fazer o filme, a gente fez o filme, e aí depois o filme passou, chegou a pandemia, todas aquelas coisas, né? Então o filme passou muito pouco, mas para a gente como experiência foi muito bacana, né? Tu tá ali com atores, claro, eu adoro todos os atores, né? Mas tá ali com pessoas que tu queria trabalhar, etc., fazer o filme, ter uma possibilidade de colocar esse filme, tem uma cena com a música Romance Ideal dos Paralamas, que a gente conseguiu comprar um fonograma, né? Então, assim, tinha muita coisa que a gente queria fazer no filme, e teve esse impasse na hora de lançar, né? Não foi um lançamento tão legal quanto a gente queria, mas ficamos muito felizes de ter essa experiência, né? E aí a gente chega nos projetos atuais, né? Onde a gente volta a esse liquidificador, né? Esse liquidificador que conjuga projetos como que eu falei para vocês, O Amor dos Filmes Nunca Feitos, que é um filme que agora está em fase de montagem, e a gente, né? Então tem um filme de um amigo nosso que ganhou um edital, então eles têm uma sala onde eles montam, aí quando eles não montam, eu vou lá e monto O Amor dos Filmes Nunca Feitos, tem alguns, ainda falta filmar uma coisa ou outra, mas a gente já começou a montar o filme, né? Então ele tem essas 11 respostas audiovisuais, que eu falei no início, né, dessa carta, mistura com 3 atores, né, um cineasta, um ator e uma atriz, e usa um pouco do material de arquivo que eu tenho, que tem a ver com filmagens que eu fiz nos anos 90, filmagens nos anos 2000, e para esse filme, O Amor dos Filmes Nunca Feitos, eu voltei a filmar em Super 8 também, então tem imagens que eu fiz em Super 8 para o próprio filme, então ele é um caleidoscópio, assim, e é um filme que anda meio em paralelo. E esse outro projeto, que é o Hotel Oxigênio, é um filme feito só com fotografias preto e branco,
né? E que, de alguma maneira, é muito diferente de tudo que eu já fiz. É um filme que tem uma equipe de 3 pessoas e 2 são fotógrafos, né? Então eu tenho 2 fotógrafos para mim, eu mal tenho um, né? Então eu tenho 2 fotógrafos para mim, e é um filme documentário ensaístico, né, sobre hotéis. E então a gente tira fotos de vários hotéis, e além de hotéis de uma parte da cidade, e aí tem uma narração, né, onde uma personagem fala sobre os hotéis que ela mais se lembra na vida, e ao mesmo tempo a gente vai construindo muito sutilmente um paralelo, né, entre essa presença de redes hoteleiras no Brasil, ou seja, uma ausência de personalização e uma certa ausência de personalização do audiovisual que a gente vê principalmente com o streaming, etc., né? Então, claro, eu não sou nostálgico, não quero passar minha vida filmando e com fotografia em preto e branco, mas de alguma maneira foi um projeto que surgiu assim de uma forma muito interessante, né? Vou contar porque as gênesis são legais, assim, de pensar, para vocês também pensarem no começo de um projeto, né? Eu estava dando uma oficina de adaptação na PUC e chegou um colega meu que estava fazendo oficina, né? Essa coisa é muito legal, imagina, um colega teu vai lá fazer a tua oficina, e ele chegou com um bloquinho e botou na minha mão, assim, presente, um bloquinho desse tamanho, assim. E eu, que sou um partidário do transporte coletivo, eu vou e volto de ônibus para a PUC quase sempre, quase todos os dias. Gosto de pegar o ônibus das 7h02, chego na PUC 7h31, tenho 29 minutos antes do horário oficial, né? Então, só tenho que parar de usar fone, que está dando dor de ouvido. Eu, aliás, aconselho vocês a cuidarem ou pelo menos limparem os fones, né? O que não é meu caso, né? Mas, enfim, e aí... Eu que, embora não consegui completar letras, porque eu larguei no meio, mas dava para ler até o campus da URGS, a gente lia todos os livros, né? E sempre quis escrever, nunca, né? Publiquei um livro só de uma análise sobre a obra do Caio Fernando Abreu, mas nunca escrevi nada. E aí eu comecei a achar que aquele bloquinho era algum chamamento para mim. E aí eu comecei a escrever, e daqui a pouco as frases que vinham, uma por trajeto, começava com o hotel, né? E aí começou essa ideia de que era alguém falando sobre hotéis que tinha já estado na vida, assim, né? E coisas que às vezes tinham a ver com a minha infância, porque quando, no final dos anos 70, meus pais foram morar em Campinas, e a gente ia de carro de Porto Alegre para Campinas, e a gente sempre parava no mesmo hotel em Curitiba, que eu não me lembro absolutamente do hotel, mas eu me lembro disso, né? Outras coisas, uma vez parei no Hotel da Glória, lá no Rio, e guardaram meus chinelos, que eu esqueci. Esse tipo de coisa que pode parecer meio esdrúxula, mas que marca a gente, que tem muito a ver com uma relação pessoal que se estabelece com aquela pessoa ali que está trabalhando no hotel, etc. Então eu comecei a escrever isso. Ao mesmo tempo, eu estava fazendo um trabalho acadêmico sobre a presença da fotografia nos filmes do Kleber Mendonça Filho, né? Analisando aquários, retratos fantasmas, um filme dele chamado Vinil Verde, que é só em fotografias. Aí eu disse, eu podia também tirar fotos em hotéis. Então eu disse, vou fazer um livro de poesias com fotos. Aí um dia eu estava no ônibus e disse, mas tu é burro mesmo, faz um filme, né? Talvez seja o que tu saiba fazer, né? Ou pelo menos engana algum tempo, né? Então, eu, assim, num dia, a gente baixou aquela coisa, eu transferi todas aquelas falas e comecei a pensar em quais imagens, né, que poderiam, de alguma maneira, dialogar com isso. Então, são hotéis, principalmente de Porto Alegre, mas agora nós vamos filmar em Canela domingo, né? Eu queria vir para Tramandaí, para Capão, só voltar segunda para dar aula, né? Mas aí, nós vamos lá domingo. Olha aí, domingo em Canela, no Grande Hotel, que tem uma grande amiga nossa que, enfim, é proprietária do hotel, e a gente vai fazer muitas fotos lá, e de repente eu consegui escrever o roteiro, que esse é bom, está escrito lá, 29 de novembro de 2024, e a gente está produzindo o filme enquanto isso, né? A gente comprou aqueles rolos de negativo preto e branco, então a gente tem vários rolinhos, e é uma maneira de fazer cinema que eu nunca tinha pensado que ia acontecer na minha vida, né? Que é justamente trabalhar com essa ideia, por isso que eu trouxe aqui essa foto para vocês, onde a gente vai procurando estabelecer
para também fazer uma relação com aquele primeiro filme que a gente viu, né? Claro, esse filme tem imagens, mas ele é costurado por uma narração, né? E essa narração que no final, vou contar para vocês o final do filme, porque enfim, ninguém, né? O filme, na verdade, parte de uma grande decepção que eu tive quando um hotel muito importante em Porto Alegre, o Hotel Everest, ele fechou. Então, é como se ela lembrasse, porque a Gabi que está aqui, que é minha esposa, ela faz uma voz, lembrasse de todos os hotéis que ela ficou a partir do momento que ela se dá conta que aquele fechamento não é só um fechamento de um estabelecimento, não é só um fechamento de uma coisa, é muito mais que isso, né? Um fechamento de memórias. E então a gente está fotografando os hotéis e fazendo esse filme. Então, tem tanto... Só dá o playzinho ali para a gente... então, a gente está fazendo focos em projetos rápidos, equipes enxutas colaborativas, editais de desenvolvimento e finalização, a relação com... Então, são esses dois longas, né? O Amor dos Filmes Nunca Feitos e o Hotel Oxigênio, né? Que são os filmes que a gente está fazendo agora e que foi engraçado, né? Quando a Laura me ligou, aí eu falei com o Gustavo, eu te indiquei lá, cara, tu inventa esses projetos loucos aí que ninguém consegue inventar, que dá para fazer, né? Ação entre amigos. Então, pensando, né? Eu fico aqui meio... Falei muito, né? Mas lá do Raço de Verão até aqui, assim, tem uma série de iniciativas e que é muito legal quando tu pensa os filmes dentro da possibilidade poética deles, mas também dentro da possibilidade de produção. Então, por exemplo, o Hotel Oxigênio, no Amor dos Filmes Nunca Feitos, o Bruno Polidoro, que é o diretor de fotografia, ele nos dá uma consultoria. Então, às vezes, até eu faço a câmera. Né? Ele disse, não, Fabiano, vai aqui, não sei o que, babá. Eu mandei o Hotel Oxigênio para ele e ele disse, eu quero fazer. Eu disse, conseguiu o melhor diretor de fotografia que existe num projeto que não tem R$1, maravilha. Né? Então, ganhei um edital pessoal, mas ganhei. Né? Então, assim, não tenho nem que prestar contas. Né? Então, assim, de alguma maneira, né, às vezes a gente vai beliscando, né, as pessoas assim, meio de revesgueio, né, e a gente consegue alguns apoios, né, que são muito importantes, né, então isso, e aí nesses dois filmes eu faço bastante produção, então, por exemplo, no Amor dos Filmes Nunca Feitos, agora eu estou em negociação com a Bienal para filmar 4 obras lá dentro que a gente acha importante para ter dentro do filme, eles estão super empolgados também, estão nos ajudando bastante, mas aí tem que ir lá, fazer o servicinho de escritório, né, coisa e tal, é comigo mesmo, não tem problema. No Hotel Oxigênio também, eu que geralmente ligo para os hotéis, aí explico que é um documentário poético sobre hotéis, que ninguém vai... Né, às vezes o dono do hotel tem muito medo, vai filmar aqui para dizer que é sujo, né? Aí tu tem que dizer não sei o quê, bababá. E aí a gente também, paradoxalmente, né, eu nunca entrei em tantos hotéis em Porto Alegre, como eu moro lá, eu geralmente, vai um amigo lá, mas aí tu vai descobrindo coisas fantásticas, assim, e também não deixa de ser, né, claro que alguns vão fechar em algum momento, então não deixa de ter essa ideia do registro, mas também não deixa de ter o filme como algo que te transforme, né, para chegar, acho que assim a gente vai encaminhando para o final, né, que a gente pensa que o cinema é uma coisa transformadora, se puder ser transformador para outras pessoas, muito legal, assim, né, me lembro que vários filmes que a gente fez tiveram um impacto interessante sobre vidas de determinadas pessoas, né, quando a gente fez o Nós Duas, foi super legal, a gente fez muito debate sobre, por exemplo, famílias não tradicionais, a gente fez debates sobre a arquitetura de Porto Alegre para personagem arquiteta, então a gente vai chegando, né, pode ser, né, quando a gente muda a vida de uma pessoa já está maravilhoso, né, mas quando a gente se transforma fazendo filme, também é uma coisa bonita, né, então a gente vai conhecendo coisas que a gente não conhece e a gente vai alargando um pouco o nosso escopo, né? Então, de alguma forma, todo filme é uma vivência, né? Todo filme é uma vivência. E às vezes a gente se transforma já na primeira etapa, às vezes a gente se transforma na segunda, às vezes se transforma lá no final, né? Então, por exemplo, ali no Mudança, né? Foi um filme muito interessante, né? De eu trabalhar com o garoto, tinha 13 anos na época, tinha cenas muito difíceis, assim, e tu te imaginar
com 13 anos, quando tu era o personagem do filme, se relacionar com isso, né, te leva a repensar determinadas questões, não só pessoais e na tua esfera familiar, mas também em relação de quem tu é nesse espaço político, né? E de alguma maneira a gente pensa que a transformação é a única coisa que a gente pode pensar. E aí, aqui está O Amor dos Filmes Nunca Feitos, né? Então a história de um diretor que está procurando entender o que fazer com aqueles filmes, mas a lâmina que eu queria acabar é a próxima, não é essa, é a próxima, é essa, o futuro. Então, o futuro será construído junto com vocês. Era isso, gente. Ótima aula. Valeu, pessoal. Bem bonzinho. Bem bonzinho. O que acharam? Deixa eu sair daqui para vocês. Não, assim, eu tenho só alguns recadinhos, sabe? Daqui a pouco, às 7h30, dá tempo de sair, dar uma volta, comer alguma coisa. Às 7h30 a gente vai fazer a exibição do filme, então tem mais bate-papo com o Fabiano. E tem algumas pessoas que pediram para vir também, então a gente está meio assim, se vai caber todo mundo e tal, mas é óbvio que, como é o lançamento do curso, vocês têm a prioridade de estar aqui e assistir. E algumas pessoas me perguntaram, estavam na dúvida da aula da sexta-feira, sábado de manhã, desculpa. A aula de sábado de manhã é um webinário, né? Então é online. Então vai ser passado o link, todo mundo participa, não é presencial aqui. Tanto essa, quanto essa que é com o Alfredo Manevi, quanto a do dia 7, que é com o Gustavo Spolidoro, são aulas online. Tá. Daí a gente se encontra aqui de novo na Casa Colarte, no dia 10, na oficina de roteiro. Começar a trabalhar, bem preparados. Além disso, eu estava pensando, se vocês toparem, em fazer um grupo de WhatsApp para deixar essas coisas bem alinhadinhas, passar o link das aulas, tudo direitinho. E a gente precisa muito, principalmente porque esse é o primeiro curso que a gente está bolando aqui, de um feedback de vocês. Então vai ter lá, vou mandar daí lá no grupo também, é uma avaliação bem rapidinha, assim, das aulas. Fora a Masterclass foi ótimo. Para vocês darem esse feedback para a gente de como é que está sendo cada aula, cada proposta que a gente está apresentando aqui para vocês. Pode ser? Topam mais um grupo de WhatsApp? É necessário. É necessário.